Capítulo 15 do Evangelho: Fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. A caridade e a humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu irmão como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga possa abençoar a nossa reunião e facilitar o nosso entendimento acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do livro Bênção de Paz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o item 19, ante o poder do amor. Tem uma passagem da Bíblia que é mais ou menos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem, meus caros irmãos, como o nosso irmão Luiz acabou de ler essa passagem do maior mandamento, o amor de Deus pela humanidade é enorme, porque nós fomos criados espíritos imortais que estão nessa escola da vida para poder nos aperfeiçoar a cada reencarnação, a cada passagem nossa enquanto encarnados aqui na Terra. E Jesus, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, veio até nós, encarnou como homem, para que pudesse passar para a gente a sua mensagem. E se nós formos analisar, toda a mensagem que o Cristo trouxe para a gente é de amor, de perdão, de caridade, de benevolência. Então, quando Jesus veio encarnar na Terra, ele já era um espírito puro, perfeito, que ajudou na própria construção do nosso planeta. E conforme os anos foram passando, as gerações foram passando, chegou um momento em que Jesus precisava deixar para a humanidade um ensinamento maior.
E não teria outra forma, por mais que viessem profetas que pregassem as novidades até então para a gente encarnado naquela época, coisas que a gente não cogitava existirem, sentimentos que não faziam parte do nosso dia a dia na época, Jesus precisava se fazer presente entre nós, para que o seu exemplo servisse como exemplo para nós. E mesmo passados mais de 2000 anos, ele ainda está aqui presente, reunindo pessoas em teu nome, para que seus ensinamentos fossem recordados e que a gente possa absorver a cada dia mais a sua mensagem. Jesus, quando encarnou, ele sabia de tudo que ele iria passar aqui. Tudo estava programado. Nós não devemos enxergar em Judas a figura de um traidor, porque aquilo que ele fez fazia parte. Porque se Jesus não tivesse tido o seu martírio daquela forma, o seu exemplo não estaria vivo até hoje. Então, meus caros irmãos, o que nós precisamos entender é que tudo isso teve um propósito, e que esse propósito resultou para a gente no aprendizado do que é o amor, do que deveria ser o amor em nossas vidas, em nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas ocupações e principalmente nas nossas relações com as pessoas e com esse planeta Terra, esse maravilhoso planeta Terra, que é a nossa escola, que é o nosso campo de aprendizado, aonde nós podemos, através das nossas encarnações, melhorar um pouquinho a cada dia. E essas lições que o nosso mestre trouxe, elas não são fáceis de serem compreendidas, principalmente há 2000 anos atrás, quando o que valia era a lei do olho por olho, dente por dente. Só que nenhuma árvore nasce grande. As árvores, antes de se formarem, elas são pequenas sementes e que elas precisam ser regadas para que elas possam ter raízes fortes para resistir às tempestades, às secas e se tornarem grandes árvores, fornecendo para a gente os seus frutos, a sua sombra. Com o Evangelho não foi diferente. Se o Evangelho não tivesse sido regado lá atrás pelos apóstolos, pelas pessoas que ajudaram com que ele se propagasse e saísse da onde ele teve a sua pedra inicial fundada com a vinda do Mestre, ele não teria atravessado os oceanos e chegado ao Novo Mundo, à Europa, ao continente africano, à Ásia, a todo o globo. Então ele foi criando raízes fortes com os primeiros cristãos, e a mensagem de Jesus só ganhou força desde então. Emmanuel, no livro Bênção de Paz, ele tem uma passagem onde ele fala que não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito. Quando Jesus veio, ele disse: eu não vim aqui para os sadios, eu vim para os doentes. Então, como não se recusa a preço ao hospital que congrega aos doentes do corpo, mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina. Nos estabelecimentos de regeneração,
apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Então, meus caros irmãos, o Brasil, ele serve de exemplo, principalmente nessa passagem, porque por volta de mais de 500 anos atrás, antes do descobrimento do Brasil, o anjo Ismael foi convidado por Jesus para ser o nosso guia espiritual do Brasil e receber aqui espíritos das mais variadas pátrias para que eles fossem aqui tratados nesse grande hospital de almas que é o nosso país. Por isso que o Brasil é essa miscigenação de cores, de línguas, de costumes, porque veio gente de todos os lugares do planeta Terra para reencarnar aqui no Brasil. E tem uma passagem muito interessante que era justamente a conversa entre Ismael e Jesus, aonde Jesus falava para Ismael das suas intenções e Ismael falava das suas preocupações. Falava: Jesus, tá difícil, né? Já passaram 1500 anos e olha como está a Europa, né? Tá difícil, as pessoas estão resistindo muito ainda à propagação do Evangelho. E Jesus, vendo a preocupação nos olhos de Ismael, disse a ele, fala: eu tenho aqui uma ideia para o Brasil, para a América, né? Não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos, América do Norte, América Central, América Latina como um todo. Mas principalmente o Brasil, porque Jesus disse: aqui, Ismael, nós vamos trazer as pessoas mais difíceis, que falharam da pior maneira possível nas suas encarnações, para que aqui eles sejam regenerados. Então, olha o tamanho do amor de Jesus. Pessoas que erraram, que fizeram mal a outras pessoas nas suas encarnações anteriores, tiveram uma nova chance aqui no Brasil. E por esse motivo, o Brasil acabou se tornando o grande propagador do Espiritismo, que não começou aqui, que começou na França com Allan Kardec. Aqui no Brasil, ele encontrou o celeiro propenso para que o Evangelho de Jesus se propagasse. Que a boa nova, que a vinda do Espiritismo, há muito anunciada pelo próprio Mestre, encontrasse aqui o terreno perfeito para que ela se fincasse com raízes profundas, que logo depois viria com toda a obra do Chico Xavier. Então, para a gente entender a grandeza do amor de Jesus, ele não recusou para os piores criminosos da terra uma nova chance. Para a gente isso é muito difícil de imaginar. Perdoar um inimigo, perdoar uma pessoa que errou. Quando a gente vê uma notícia trágica na televisão, a primeira coisa que a gente sente é um sentimento de raiva daquela situação que a gente está vendo. Agora, mais recentemente, a dificuldade que o povo afegão está passando, aquela luta para poder deixar o país e o Talibã tomando o poder novamente, a gente fica pensando, falando, aonde que está a misericórdia, a bondade de Deus? Mas Jesus não nega o perdão, não nega uma nova oportunidade para ninguém. E é aí que mora o amor de Jesus, que mora o amor de Deus, que enviou o seu Filho na terra para nos servir de exemplo. Eu sei que para a gente, por mais difícil que seja, a gente se comparar aos espíritos perfeitos que passaram aqui na terra, a gente coloca ainda uma barreira muito grande,
porque a gente enxerga apenas a nossa existência atual. Mas a gente não enxerga que nós todos podemos ter sido esses espíritos que faliram encarnação atrás de encarnação e que estamos aqui agora reunidos falando de Espiritismo, falando de Jesus, falando do Evangelho. Então, para a gente também, nós temos que ter um olhar amoroso, um olhar indulgente para com as nossas faltas, para com os nossos erros e entender que hoje nós somos muito melhores do que nós fomos no passado. Só que nós ainda podemos ser muito melhores do que nós somos agora. O que nós precisamos fazer é ser os trabalhadores da última hora. Porque lá atrás já foi dito que chegaria esse momento em que a Terra passaria de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Muitos daqueles que ainda permaneceram no erro, como espíritos embrutecidos e que tiveram todas as oportunidades que lhes poderiam ser dadas, chegará um momento, como chegou e está chegando agora, que eles não poderão continuar aqui na Terra, porque para eles foram dadas todas as oportunidades, mas ainda permanecem no erro. Então estes nossos irmãos serão convidados para que se façam presentes em outro planeta que está num estágio bem mais atrasado em relação ao que a Terra está hoje, e para que lá possam auxiliar com todo o conhecimento que eles tiveram na área da ciência, na área da medicina, das artes, em qualquer área que seja, vão auxiliar, como os exilados de Capela outrora auxiliaram a nós aqui na Terra, para que a gente pudesse caminhar para o futuro, para o progresso, para esse momento que nós nos encontramos hoje. Então, meus caros irmãos, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Não vamos desperdiçar a nossa oportunidade aqui na Terra com picuinhas, com intrigas, com ódio, com ressentimento. Vamos extirpar dos nossos corações esses sentimentos que entravam o nosso progresso, que não deixam com que a gente caminhe para o futuro. Nós devemos ter para o nosso próximo, como diz o Evangelho, um olhar fraterno e desejar para ele aquilo que nós desejamos para nós próprios. Porque eu acredito aqui que ninguém quer o mal para si próprio, para sua família. É importante, interessante que a gente faça um raciocínio. Como vai ser esse mundo de regeneração? Como será que deve ser a gente habitar esse mundo de regeneração? Onde a gente conviva com pessoas que não sentem inveja, não sentem ódio, não sentem rancor, que não desejam aquilo que é do seu próximo. Imaginem o tanto que será gostoso a gente não precisar nem trancar a porta das nossas casas, onde todo mundo vive em paz, viva tranquilo. Vamos fazer esse esforço mental para nos imaginar convivendo neste planeta com essa situação. Imaginem só como será gostoso, como será a sensação, talvez a mesma sensação de quando nós adentramos a casa espírita, nós nos sentimos um bem-estar, uma paz. Vamos imaginar o que será isso no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio diário. Eu acho que essa mentalização é que vai nos dar força para, pouco a pouco, deixar para trás
quem um dia nós fomos e pensar em quem um dia nós poderemos ser. Tem um texto muito interessante que fala do amor, que é o Coríntios de Paulo de Tarso, onde ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Olha a profundidade dessas palavras, que mais para frente ainda viraram música na letra de Monte Castelo, do Renato Russo, onde ele, numa simples frase, ele resumiu: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, meus irmãos, vamos refletir na grandeza do amor. Não vamos imaginar o amor apenas no sentido romântico, né, a que a palavra se refere, né, de dois seres que se unem, que se amam e que dali constroem uma família. Vamos pensar no amor de uma maneira mais abrangente, de uma maneira em que a gente possa empregá-lo em todos os nossos relacionamentos. Que a gente consiga sentir o amor até mesmo pelas pessoas que pensam diferente de nós. Que ao invés de proferirmos a crítica para essas pessoas que pensam diferente de nós, que nós tenhamos um olhar indulgente, de paciência, que nós respeitemos a individualidade de cada um e que assim nós possamos nos tornar pessoas melhores, que nós sejamos realmente os trabalhadores da última hora. Aqui tem um poema, para a gente finalizar, de Maria Dolores, em que o título, Amor. O amor é o sinal verde em toda a estrada, integração de paz e natureza. Quanta segurança, é uma beleza. O amor é a caridade praticada. Amemo-nos, pois, irmãos. Eis a alegria do trabalho, a que o tempo nos induz. Praticando a caridade de uns com os outros, estaremos na vivência do caminho com Jesus. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado a todos.